Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon e YouTube. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma. Antes de começar, eu queria hoje e sempre reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos. A Mala e este podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. É muito importante fortalecer esse tipo de produção, principalmente numa era onde existe uma fadiga de redes sociais, os algoritmos não entregam o que a gente quer, passam longe da qualidade e a gente fica perdido sem saber o que ler, ouvir e ver. Apoiando a Mala, você estará automaticamente apoiando o Meninos Eu Vi. Para conhecer, assinar e apoiar, acesse a Mala no malanewsletter.substack.com. Se você ficou na dúvida do link, basta acessar aí as minhas redes sociais que você encontra o Linktree com o link dela por lá. E, finalmente, você também ouve esse podcast na Rádio 98 News de Belo Horizonte, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Minas Gerais. Filha caçula do grupo que já comanda, entre outras, a 98 FM e a CDL FM. Sintonize o Meninos Eu Vi todos os sábados na 103.3 de Belo Horizonte ou através do YouTube 98 News. Hoje vamos falar de uma refilmagem de um filme da década de 1980, ou quase isso. É O Sobrevivente. Ben Richards, 35, married, one child, in medical crisis. We need money for a doctor now. Ben, watch yourself. Employment status, blacklisted. But there's still a way out for you. It's the biggest show in the country. Bloodlust is our birthright! Set it free! Welcome to the Running Man! People on these games never come back. I'm not trying to get myself killed, so kiss my ass twice. Right there is why you can win this game. The rules are simple. Survive 30 days with the entire nation hunting you down. And get your family out of Slumside for good. I'm gonna come back here and burn this building down. I promise. That's the spirit. This is America, goddammit! And we don't put up with no bullshit! Yes! Hunt him down! Stop filming me! Have you ever wondered if this game is rigged? Guess we'll find out. You might be moving up too fast. Hey, buddy. You're on Freebie. You better run!
Back at you. O Sobrevivente é a mesma história de um filme de 1987, dirigido por Paul Michael Glaser, com Arnold Schwarzenegger. Você se lembra desse filme? O The Running Man? Pois bem, eu até gosto de The Running Man, não acho que é um dos melhores filmes do Schwarzenegger não, mas eu lembro que esse filme, na época eu assisti no cinema ou em VHS, me lembro que ele me chamou a atenção por sua característica distópica, antes até desse termo distópico ou distopia, antes da gente falar nessas coisas, o filme já tratava, ou a história já tratava, de um mundo distópico, com coisas acontecendo muito à frente do seu tempo, ou coisas inimagináveis, enfim, uma distopia. Essa história era de um cara chamado Richard Bachman, que na verdade é um pseudônimo do Stephen King. O Stephen King escreveu 4 livros sob esse pseudônimo de Richard Bachman, muito em função de questões contratuais. Stephen King já era um cara conhecido na época pelos livros de suspense, pelas histórias de suspense e terror, e ele escreveu essas outras 4 histórias por questões contratuais. Tempos depois, revelou-se... Na verdade, acho que antes disso, antes do filme The Running Man sair, a gente já sabia que o Richard Bachman era o Stephen King. Mas isso não vem ao caso. Do que falava o The Running Man de 1987? O filme em 1987 era a história de um homem que entra para um reality show, e veja bem, um reality show em 1987 chamado The Running Man, que é uma competição que as pessoas têm que entrar e sobreviver. É por isso que o filme chamava lá atrás também O Sobrevivente. É uma competição daquelas impossíveis, em um programa de TV, diga-se de passagem, né? Eu já falei, é um reality show, no qual eram prisioneiros chamados de runners, precisavam sobreviver aos stalkers, que eram assassinos, para ganhar sua liberdade. E o Ben Richards, que era o papel do Schwarzenegger, era um policial injustamente acusado e forçado a participar do programa, e ele vira um símbolo de resistência contra o governo corrupto e sua máquina midiática manipuladora. Já deu para vocês perceberem quais os temas tratados não só lá atrás, pelo Paul Michael Glaser, pelo filme do Schwarzenegger, como os temas que vão ser tratados aqui nesse filme, nessa versão de 2025. Quais as principais diferenças lá atrás e aqui agora? A principal diferença é a atualização. Então, se lá atrás falava-se de um mundo distópico, com um governo totalitário, separado entre classes, então tem toda uma classe rica e uma classe pobre, a classe rica canibalizando a classe pobre, o governo totalitário, e as pessoas assistiam esses reality shows, eram vidrados da televisão, e aí tinha toda a crítica à mídia, e manipulavam os resultados, e torciam queriam que as pessoas morressem no reality show, até o personagem do Schwarzenegger aparecer, enfim. O que mudou para essa versão agora? Para mim, principalmente, foi a inclusão de fake news. A gente tem agora um lado muito ligado a fake news, com notícias que são falsas, que são plantadas para que as pessoas não entendam, para que as pessoas não saibam direito quem são os verdadeiros vilões, quem são os verdadeiros mocinhos da história, e isso, na verdade, a gente, como espectador, fica o tempo todo um pouco no ar, e eu acho até um problema disso do roteiro, vou falar mais sobre isso. Mas essa questão de fake news é colocada para atualizar a história. E aí a gente parte para essa versão agora, que é estrelada pelo Glen Powell. O Glen Powell é um dos atores do momento.
ele tá sendo colocado aí como não só ator de filmes românticos, ele fez um filme com a Sydney Sweeney, que eu esqueci o nome, que era uma comédia romântica, até bem boa, no início do ano passado. Ele estrelou Twisters, por exemplo, tem uma série sobre futebol americano com ele no Disney Plus, e agora ele tá estrelando esse novo The Running Man, ou seja, o Glen Powell tá sendo visto como uma espécie de Tom Cruise, talvez, das novas gerações de 2025, do mundo moderno, desse mundo distópico que a gente vive, ou qualquer coisa parecida. Mas ele está sendo colocado aí como esse ator galã que transita muito bem entre a ação, a comédia, o romance. E aqui o personagem dele é um personagem pobre, está desempregado e precisa de dinheiro para poder sustentar a família e, na verdade, para poder dar condições para a filha, para dar condições para a família, principalmente para a filhinha dele, que precisa ir para o hospital, ele não tem dinheiro para ir para o hospital, e ele decide, então, de uma hora para outra, entrar nessa competição que é o The Running Man. Isso tudo que eu tô falando, esse preâmbulo, esse prólogo do filme, isso é antes da abertura do filme. O filme vai muito direto ao assunto, isso tudo, toda a história pregressa dele, toda a história familiar, a gente vê em, sei lá, 2 minutos do filme, 3 minutos, antes até dos créditos, para que você entenda que o filme quer ir direto ao assunto. Então o filme realmente começa quando ele se inscreve na competição, é selecionado, e a gente desde o início percebe que ele vai ser selecionado, que ele não tem problema com isso, e ele entra nessa competição chamada The Running Man, que consiste em fugir, basicamente correr, fugir dos assassinos, e enquanto o dono da competição, enquanto o público, teoricamente o público, que eu vou falar um pouco disso para vocês, teoricamente o público manipula as ações, o público quer que ele morra, e por aí vai, até o momento em que ele inverte as ações e o público passa a ficar do lado dele, e isso é a mesma coisa lá da versão de 1987, não é spoiler, então eles conservaram esse lado em que ele vira o mocinho da história. No final das contas, o que eu achei de The Running Man? É um filme cheio de altos e baixos. Por um lado, ele tem ótimas sequências de ação. O filme é dirigido pelo Edgar Wright. Edgar Wright, que vocês bem conhecem de filmes como Scott Pilgrim, o Baby Driver e por aí vai. Do documentário sobre o Sparks, que eu adoro, a banda Sparks. Eu já falei sobre o Sparks aqui em algum momento. Vi um show do Sparks agora em setembro em Nova York, maravilhoso. Enfim, esse é o filme com o maior orçamento de toda a carreira do Edgar Wright. Ele está acostumado a fazer filmes com orçamentos menores e ele teve acesso a um orçamento milionário. E eu acho que ele se perdeu um pouco. A gente não vê em momento algum um filme do Edgar Wright. É simplesmente mais um filme. Sabe quando a gente fala dos filmes da Marvel, que os diretores perdem suas características em função de toda aquela engrenagem Marvel? Eu acho que isso se aplica aqui também. Eu não consegui ver um filme do Edgar Wright, ainda que as sequências de ação sejam bem dirigidas, ainda que a gente tenha boas sequências de ação, e é um dos pontos altos do filme, mas não tem aquele toque Edgar Wright que esses dois filmes, bem que eu citei, tanto Scott Pilgrim quanto Baby Driver, tem ângulos e maneiras de colocar a câmera e ação rápida, cortes rápidos, uma montagem rápida, coisas que o Edgar Wright em seus filmes autorais faz muito bem, mas aqui eu não consegui enxergar isso, salvo um ou outro momentos, mas acho muito pouco. Eu nem chamaria isso aqui de um filme do Edgar Wright, quase que dava para ser um diretor genérico de filmes de ação. Então esse é um dos pontos positivos. Qual é um ponto negativo desse filme? Eu achei muito confuso. Toda essa história que eu contei pra vocês, de quem é mocinho, quem é vilão, pra quem você deve torcer, pra quem você não torce, isso acaba te confundindo. Vira um emaranhado de personagens, vira um emaranhado de situações, e situações às vezes, sabe, arroteirada, que são colocadas ali para tentar resolver uma determinada situação, mas não resolve e principalmente piora aquela situação.
essas roteiradas pra mim acabam atrapalhando um pouco o andamento, a narrativa do filme. Então tem sequências, tem questões que são colocadas que você olha para aquilo e fala para que isso está sendo colocado. Acho que o filme tem um problema de narrativa, eu falei desse problema de narrativa, mas eu acho que é principalmente na terceira porção dele, no ato 3, o filme vai perdendo força. É engraçado como ele começa, você até começa entusiasmado, você se interessa pela história, você torce por aquele personagem, e aí louve-se o trabalho do Glen Powell, que é um ator carismático, a gente consegue torcer por ele, por mais que aqui não é o caso, mas se ele fosse um vilão, a gente torceria por ele também. Mas a gente acaba torcendo pelo personagem do Glen Powell, que é o nosso querido Ben Richards, mas no final das contas, essa história que estava muito presente no primeiro filme, que é a mídia dominando, que é esse poder da mídia sobre as pessoas, e as pessoas manipulando, e as pessoas querendo que os personagens morram em função do entretenimento, isso fica diluído. Isso eu achei um problema. A gente tá falando que isso é a principal, e realmente era a principal força motriz da história original lá atrás do Stephen King, mas aqui acaba ficando diluído, não sei porquê. Eu acho que no final das contas eles se perderam nessa história, se perderam no propósito. Acabaram dando muita atenção às cenas de ação, ao desenrolar ali daquele momento da história, mas perderam o propósito. Perderam tanto o propósito que em alguns determinados momentos a própria competição fica estranha, porque é uma competição que ele precisa fugir dos assassinos, mas em determinados momentos, porque no filme original as pessoas denunciavam, assistiam o Ben Richards na rua e denunciavam, olha, ele tá ali, vai atrás dele, nós queremos que ele morra, porque esse era o propósito da competição, de toda a história proposta pelo Stephen King no livro original e que gerou o primeiro filme. Mas isso fica diluído aqui. Em muitos momentos a gente vê o Ben Richards na rua, mas ele tá ali, ninguém denuncia. Onde é que tá a crítica à mídia no final das contas? Isso se perdeu e isso pra mim é um problema. Eu falei das fake news porque tem essa, eu acho que eles deram muito mais ênfase à questão das fake news. Então ele planta uma notícia aqui, uma notícia ali, tem personagens que foram colocados para poder mostrar que várias coisas eram fake news e que você aí do outro lado, você está do lado errado, eles estão te manipulando. Então talvez essa manipulação esteja nessa questão da fake news, mas eu acho que o filme ficaria muito melhor se as duas coisas tivessem caminhado juntas e não caminharam. O filme se perdeu, o roteiro se perdeu um pouco nessa dúvida do que dar ênfase. E aí eu tava falando da terceira parte do filme, e realmente a terceira parte do filme, o ritmo cai. E um filme como esse, o ritmo não pode cair. É um final diferente, aliás, tem muitas coisas diferentes em relação ao primeiro filme. Eu acho que o primeiro filme tomou decisões... O primeiro filme não, o filme lá atrás, do Schwarzenegger, isso aqui não é uma continuação. O filme lá atrás tomou decisões melhores, eu acho que tem decisões melhores, em especial o final, que eu não vou contar pra vocês aqui qual é, mas tomou decisões melhores para o bem dos personagens, apesar de que esse aqui, o final dele é mais fiel à história original. Eu não li o livro original, tô aqui só jogando para vocês o que eu já li aqui, qual é o final do livro do Richard Bachman, mas eu acho que as decisões no desenrolar são decisões que não me agradaram. Eu não consegui enxergar que esse filme foi para caminhos melhores, apesar de ter chegado no final que o Stephen King escreveu. Não é exatamente o mesmo final, tá? Não vou dizer aqui, não vou dar spoiler, não é exatamente o mesmo final, até porque
tem muitas mudanças em relação ao personagem Ben Richards, à sua família, ao seu ambiente, a todo o desenrolar da competição, mas o final é bem parecido com o final original. Entretanto, o desenrolar da história, eu achei que várias decisões que foram tomadas, em especial a personagem da Emilia Jones, que é uma personagem que no final das contas acaba ajudando ele, achei várias decisões em torno dela, achei uma personagem inverossímil, pra ficar em uma palavra só. Ela toma várias atitudes dela, várias decisões ali, não condizem com o tipo de personagem que se dizia que se propunha quando ela apareceu. Mas ainda assim, essa crítica ao espetáculo violento, né, a espetacularização da violência é algo que sim está presente nos dois filmes e é o tema central, por mais que tudo isso que eu tenha dito aí, que tenho desviado de algumas coisas, mas o que importa é que essa crítica está presente e é uma crítica real, e eu acho muito curioso que essa história tenha sido escrita e o primeiro filme tenha sido feito em 1987, numa era em que a gente não vivia a era dos reality shows, a gente não tinha reality shows de competições como a gente tem hoje em dia nos streams, nas TVs. O que mais tem é reality show. Talvez a gente tenha mais reality shows de competição, até se a gente considerar aí a TV americana, por exemplo, talvez a gente tenha mais reality shows de competição do que os famosos scripted shows, que são aqueles programas com roteiro, as ficções e tal. É uma infinidade de reality shows e a crítica feita pelo Stephen King tá muito atual, a gente continua assistindo isso e continua influindo nas decisões dos personagens. Não preciso nem falar as 3 letrinhas BBB, que vocês bem sabem o que eu tô falando, vocês bem sabem como é que funciona isso e vocês bem sabem como é o impacto de um reality show como o BBB, uma competição como o BBB na nossa vida televisiva, por mais que o próprio BBB tenha caído de audiência, tenha caído de preferência nos últimos tempos, mas isso é outro papo. A gente vive ainda uma era em que esse tipo de programa faz o nosso entretenimento e toda a discussão em torno disso é muito bem-vinda. Por isso eu acho esse o lado mais importante de uma versão 2025 dessa história The Running Man. Mas eu dou 3 estrelas. Eu acho que o filme fica ali no limbo. Acho que o elenco se esforça bastante. O Glenn Powell é o astro, ele é que quase carrega o filme nas costas. O Colman Domingo, que é o apresentador do reality show, também tá muito esforçado, não é um dos seus melhores papéis, mas ele também é um cara carismático, assim como o Josh Brolin, que é o dono do reality show, da emissora, que paira sobre tudo. A Emilia Jones tem uma pequena participação é um papel importante, mas eu achei ela super discreta. E no mais, são atores coadjuvantes que não dizem, vários atores entram e saem e às vezes não dizem a que vieram, e isso acaba também. Tem muitos atores, muitas participações nesse filme, eu até cortaria várias delas, até para focar na história central, mas isso sou eu como montador, como roteirista e como diretor, eu não sou o Edgar Wright. Enfim, então é isso. Eu dou 3 estrelas pro filme, não acho um dos melhores trabalhos do Edgar Wright, fica ali no limbo, e ele já fez coisas melhores e eu tenho certeza que ele vai fazer coisas melhores no futuro, mas ainda assim The Running Man, o Sobrevivente, é um filme que diverte pelas cenas de ação. É daqueles filmes esquecíveis, você vai sair do cinema e não vai se lembrar dele daqui a 2 meses, você não vai nem se lembrar que esse filme existiu. Acho que ele vai flopar nas bilheterias, tô até apostando aqui com vocês, depois a gente confere isso. Acho que ele vai flopar nas bilheterias, não é um filme que eu acho que tem um apelo para as bilheterias nos dias de hoje. Depois vocês me cobrem isso, eu vou conferir como é que foi, ou como é que está sendo a bilheteria de The Running Man. Agora me conta o que você achou. Você já assistiu? Você pretende assistir? Eu te convenci a assistir ou não assistir The Running Man? Me conta, que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe,
Basta mandar uma mensagem através da caixa de comentários do Spotify ou do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!